Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso currículo permanente, módulo 1, Direito Tributário. E agora teremos a conferência sobre contribuição social substitutiva sobre a folha de salários. O conferencista desta segunda conferência desta tarde é o professor Dr. José Eduardo Soares de Mello, conhecido de todos nós, mas, de toda maneira, vou ler algumas poucas informações acerca do seu currículo. Professor José Eduardo Soares de Mello é livre docente e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenador do curso de pós-graduação em processo tributário da Pontifícia Universidade de São Paulo, também Visiting Scholar de Berkeley, na Universidade da Califórnia, foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, advogado, autor de inúmeros trabalhos na área jurídica, parecerista, conferencista. Professor José Eduardo, é um prazer tê-lo aqui para participar deste módulo, que conta com a participação de algumas dezenas de juízes e convidados também, procuradores, advogados, servidores, estudiosos do direito. E, desde logo, para não privar nossa seleta plateia de seus ensinamentos, eu passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o gentil convite que foi formulado pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É uma honra, uma satisfação e até, assim, uma dificuldade falar para os juízes que estão muito afeitos às questões tributárias, especialmente das contribuições sociais. Cumprimentar a mesa, aqui os meus queridos amigos, e realmente falar depois da Betina é muito difícil, porque devido ao seu espírito científico, a facilidade com que transmite os seus conhecimentos, a clareza, e nós todos aprendemos muito. Esse tema que me foi dado, da contribuição substitutiva sobre a folha de salários, aparentemente seria um tema um tanto quanto árido, porque muitas vezes se fala, ao invés do empresário, do empregador, calcular um valor ou recolher uma cota patronal calculada sobre a folha de salários, ele poderá fazê-lo de uma outra forma, que no caso seria um percentual sobre a receita bruta. E poderíamos terminar aqui o nosso problema, que seria uma questão de cálculo. Evidentemente, todas as questões tributárias, elas têm outras implicações, e nós somos adeptos da linha, da escola, do saudoso professor Geraldo Taliba, em que, em primeiro lugar, é importante que nós examinemos a Constituição Federal. É claro que, para o advogado, ele vai verificar quais são as normas previdenciárias, do que trata a legislação do PIS e da COFINS, e também, evidentemente, analisar o texto constitucional. Para o contador, talvez não apenas seja uma questão prática, saber o que deve ser considerado para fins de receita e percentual. E é claro que a função do magistrado muitas vezes se torna muito mais dificultosa, porque ele vai receber os argumentos que lhe são oferecidos pelas partes, e nem sempre o seu ponto de vista, a sua inclinação, a sua decisão será pelos próprios argumentos. Tem que conhecer muito mais o universo jurídico. O meu objetivo aqui, nesse curto espaço de tempo, é fazer com que nós verifiquemos o que está no texto legal,
uma certa contraposição, análise ou embasamento na Constituição Federal, também uma verificação dos contornos das contribuições sociais e pensar, finalmente, alguns pontos que merecem uma reflexão. Eu até, quando preparei aqui algumas projeções, eu não fui verificar qual era a jurisprudência do TRF, porque aí seria muito fácil dar a palestra e aí diríamos, vamos seguir tal linha ou a outra linha. Pode ser que alguns temas que eu venha a tratar aqui já sejam do conhecimento dos ilustres julgadores. Eu destaquei aqui alguns pontos que me parecem importantes. Se nós estamos examinando a contribuição substitutiva sobre a folha de salários, evidentemente, eu tenho que saber qual é o critério, qual é o tratamento jurídico, qual é o regime jurídico que deve ser observado com relação às contribuições sociais. Muitas vezes, na plateia, muitos conhecem essa temática das contribuições sociais, já decidiram a respeito, outros atuam mais no âmbito criminal ou no âmbito do direito administrativo, e esse tema ele se revela um tanto quanto dificultoso ou problemático. É claro que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida na década de 90 e 92 pelo plenário, pacificou-se a matéria relativamente às contribuições sociais. Então se discutia se tinha natureza tributária ou não, e o Supremo, examinando todo o texto constitucional, verificou o quê? Que do exame da Constituição Federal, nós encontramos em alguns momentos, em capítulos distintos, a matéria relativa às contribuições sociais. Quando o artigo 149 da Constituição Federal, ela outorga competência à União para dispor sobre contribuições sociais, gerais, de interesse de categorias profissionais e de intervenção no domínio econômico, é claro que não é só esse texto que vai me permitir conhecer o amplo universo das contribuições sociais. Nós vamos encontrar também, no outro capítulo, que é o capítulo da Seguridade Social, as contribuições basicamente destinadas a certas entidades e fundos. Então, quando o 195 ele estabelece a contribuição conhecida como previdenciária e que ela decorre de atos praticados pelo contribuinte e que implicam na apuração de um faturamento, de uma receita ou de um lucro, e mais recentemente, quando o contribuinte promove a importação de bens ou serviços, ele deve recolher 2 contribuições sociais, PIS e COFINS e importação. Nós vamos verificar que o universo das contribuições é mais amplo. E não para por aí. Existem mais 2 preceitos na Constituição que são fundamentais e que nem sempre são objeto de um acurado exame, seja doutrinário, seja jurisprudencial. O próprio artigo 240 da Constituição Federal, ele tem uma regra nem sempre de fácil entendimento, que é aquela regra que ressalva contribuições antigas, sendo mais objetivo, as contribuições ao chamado Sistema S. Então, todo empresário, quando ele elabora a folha de salários, alguns percentuais são aplicados sobre essa folha de salários e ele vai recolher ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SEBRAE, ao SENAT, a todas essas entidades, e aqui poderia surgir a primeira pergunta. Mas essas entidades todas, ela têm natureza privada, e nós sabemos que os tributos, no caso, se destinariam à União, ou em razão da parafiscalidade, para aquele determinado fundo. Só que a Constituição Federal, no artigo 240, ressalvou essas contribuições. E, nesse primeiro ponto que nós destacamos, outras contribuições que à primeira vista não teriam natureza tributária, como é o caso do salário e educação. Quando nós todos fazemos a leitura do 212, parágrafo 5º, o que eu verifico? É a obrigação da empresa efetuar o recolhimento que é destinado ao Fundo Nacional da Educação, porque aquela empresa não mantém uma escola. Então, daquela folha de salários, ela calcula, no caso, 2,5% e recolhe. Então, esse panorama constitucional das contribuições sociais, ele, de certa forma, é caótico, porque seria muito melhor, se essas contribuições têm essa natureza tributária, que elas estivessem todas inseridas no sistema tributário nacional. E essa decisão do
Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Carlos Veloso, deixou bem claro até as espécies da contribuição social. Então não é nesse primeiro ponto que nós destacamos o seguinte: não é pelo fato de o sistema previdenciário, apartado do sistema tributário, ele dispor sobre uma contribuição que se destina ao INSS. Vamos ao caso prático. O empregador, ele deve recolher, com relação aos pagamentos que ele efetua, aos empregados, aos avulsos, aos autônomos, uma determinada verba para o INSS. E esse fundamento de validade previsto na Constituição Federal, ele não está no Sistema Tributário Nacional. E a importância dessa assertiva reside simplesmente no seguinte: por que toda essa preocupação, saber se é tributário ou não é tributário? É porque na hora que se tende que ele é regime tributário, sempre que é editada uma lei, como no caso aqui da nossa contribuição substitutiva, eu tenho que aplicar todos aqueles princípios constitucionais tributários. Por quê? Porque o princípio do consentimento, ou seja, quando o Congresso Nacional ele produz a lei, que ela é sancionada pelo Presidente da República, nós temos que verificar se ele é irretroativo, se ele obedeceu à legalidade e se ele se harmoniza, evidentemente, com as demais contribuições sociais. Aqui, o que é importante saber também? Hoje em dia, nós vamos lá na internet, no Google, e verificamos, podemos apenas simplesmente colocar o verbete, contribuição substitutiva da folha de salários, e vão encontrar diversos articulistas, doutrinadores, juristas e decisões judiciais que vão até relacionar toda a legislação. O que eu quero destacar a vocês é o seguinte: essa legislação, de um ponto de vista crítico, ela é manifestamente caótica. Por quê? Essa lei 12.546, ela não trata exclusivamente da contribuição substitutiva da folha de salários. Eu vou encontrar no artigo 7º, no 8º, no 9º, algumas regras. E mais, se eu hoje clico o botão lá do Google, o que eu encontro? Eu encontro toda uma remissão, que é a tônica da nossa legislação federal. E depois, alterações que são veiculadas, infelizmente, por regulamentos, por instruções normativas. E por incrível que pareça, embora a Constituição Federal devesse ser, vamos dizer, o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer exame jurídico, nós estamos diante dos atos da Receita Federal. Então, os contribuintes, eles têm ao seu dispor o chamado Instituto da Consulta. Na hora que o empresário tem uma dúvida como deve ser aplicada a legislação, claro que ele não vai ao judiciário, porque pela separação de poderes, o judiciário não é um órgão consultivo, o judiciário vai solucionar os conflitos. Então ele formula uma consulta à Receita Federal, e é um órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a COSIT, que vai solucionar aqueles entendimentos. Muitos até com fundamento jurídico bom, outros até com fundamento precário. Eu estou dando essa ressalva porque esses argumentos são levantados pelas partes, tanto pelo empresário, pelo contribuinte, como também pelos procuradores. Num outro momento, eu estou dando um destaque a algo que normalmente não se faz. Eu me lembro, eu fui aluno, há muitos anos atrás, na Faculdade de Direito da USP de São Paulo, do professor Miguel Reale, e ele usava uma frase, que eu acredito até que fosse da autoria dele, devido à sua erudição, que a norma ela se desprende do legislador, ela rompe o cordão umbilical. Então não adianta eu ficar examinando a exposição de motivos para saber como deve ser aplicada a lei. Eu até agora me lembro de uma palestra que eu vi do ministro Moreira Alves, em que ele foi um dos autores, colaborou na redação da Lei dos Direitos Autorais. E ele diz o seguinte: a lei como ela foi posta no ordenamento jurídico, ela é muito diferente daquilo que eu estava pensando. Mas o destaque que eu faço aqui da exposição de motivos é o seguinte: qual é ou qual foi o grande objetivo do legislador? Mesmo que eu não faça a leitura dessa exposição de motivos, eu posso supor que na medida em que, em termos bem objetivos, o empresário ele teria que recolher 20% sobre a folha de pagamentos, quando se substitui essa modalidade de obrigação tributária previdenciária para uma outra obrigação, ou é para aumentar a carga tributária ou é para diminuir. E o que tratou a
exposição de motivos. Em primeiro lugar, desonerar a folha de pagamentos, reduzir os custos tributários e evitar. Aqui já começa um outro ponto que não é tão tributário. Na exposição de motivos se coloca muitas vezes o seguinte: certas empresas, elas têm pessoas que trabalham, mas se essas pessoas tiverem a qualificação de empregados, forem seletistas, a carga tributária será muito maior, que vão incidir esses percentuais do SESC, do SESI, do SENAI, do Seguro do Acidente do Trabalho, e a folha vai ser duplicada. Então, em termos objetivos práticos, e isso talvez que essa norma tivesse interesse de coibir, muitas vezes o empresário ele contrata uma pessoa jurídica. Pagando essa pessoa jurídica, ele não tem nem autônomo, nem folha de salários, nem nada. Haveria redução. Nessa exposição de motivos, eu não estou dizendo que isso tenha um cunho político ou demagógico, mas foi colocado que viria, vamos dizer, evitar que trabalhadores ficassem sem os seus direitos. Nós estamos tratando de matéria tributária. E também há uma afirmativa que deve ser levada numa devida consideração, que uma das grandes finalidades seria evitar o planejamento tributário nocivo, né? O nosso curso não é de planejamento tributário, quando nós sabemos que quando o legislador ele institui diversos modelos jurídicos e o contribuinte, a pessoa privada, opta por um desses modelos, claro que ele está planejando as suas atividades e muitas vezes pode ter uma redução de carga tributária e, nesse ponto, não se pode cogitar, vamos dizer, do planejamento nocivo. Mas muitas vezes esses pontos destacados da exposição de motivos, eles são levados em consideração. Como eu apontei a vocês, eu acho que o estudo mais importante seria começar no panorama constitucional. Eu olho a Constituição Federal e verifico um fundamento de validade nessa contribuição patronal. O artigo 195.1 da Constituição Federal, que trata das contribuições ao sistema da Seguridade Social, que tem, vamos dizer, um viés tributário, ele permite, ou ele obriga, ou ele estipula a situação de pagamento de cota patronal, verba dos trabalhadores. Mas é mais importante o seguinte, para dar uma maior força nos devidos termos legais a essa contribuição substitutiva, parágrafo 12 e 13 da Constituição Federal, que foram veiculados com a emenda 42. A Constituição Federal, com essa inserção desses dois novos preceitos, ela possibilita que a lei definir setores de atividade econômica, em primeiro lugar, que contribuições sociais, aqui menciona item 1B e 4 do caput, que é receita, faturamento e importação, elas sejam não cumulativas, que não é o nosso objeto. Mas o parágrafo 3º me parece que ele é mais adequado. Estabelece a hipótese, ou seja, o direito, a possibilidade, a competência da substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso tal e vai por aí adiante. Então, nós verificamos, olhando a Constituição Federal, que é possível uma lei, como foi o caso, ela estabelecer o seguinte: ao invés de recolher sobre a folha de salários, como está previsto no 195.1, uma determinada linha, que se faça de outra forma. Eu destaco aqui também, está aqui na outra virada, está um pouco longe, o inciso 1A do 195, que é a base de todo o regulamento. Então, no primeiro panorama constitucional, sem nós examinarmos a lei, já pode me dar a impressão de que a legitimidade para a pessoa de direito público, a União, fazer o quê? Ela criar essa lei substituindo. Agora nós vamos ver se os parâmetros, os critérios utilizados são adequados ou não. Aí vamos à legislação federal. A Lei Básica da Previdência Social, que é a Lei 8.212, ela tem duas regras que depois foram objeto de alteração em razão dessa contribuição substitutiva. A primeira delas é o seguinte: o empregador, o patrão, a pessoa jurídica, o dono da empresa, ele tem que recolher 20% sobre o total das remunerações pagas. A quem? Segurados empregados, trabalhadores avulsos, que lhe prestem serviço. E há uma outra obrigação, também veiculada na lei previdenciária, 20% sobre o total das remunerações
a qualquer título aos contribuintes individuais. Esta lei é que sofreu a modificação. Eu aqui vou destacar a vocês, em 2 pontos, quais foram essas modificações, porque se formos fazer aqui a leitura do artigo 7º e 8º dessa lei federal, que faz tanta remissão e se refere a tanta atividade econômica e produto, nós não chegaremos a um bom proveito. A primeira regra da substituição, né, é só a regra, não estou ainda fazendo nenhum comentário, ela diz o seguinte, ela estabelece os 20% e no item 2, como eu estou apontando agora, é a primeira substituição. Então, no item 1 da Lei 8.212, 20% das remunerações. O que é alterado por essa nova legislação federal? Ao invés de recolher 20% sobre o volume de pagamentos, passa-se a recolher 2% por empresas que exerçam determinadas atividades. E é claro que é uma situação casuística. Já faço aqui uma primeira ressalva, que é a seguinte. Desde que a lei foi editada, cerca de 2 ou 3 anos atrás, e ela passou por alterações de medida provisória, nós verificamos que certos setores entram e saem dessa nova sistemática. Certos setores, tipo construção civil, eles vão tendo benefícios, se é que se pode chamar, ou redução do custo tributário, dependendo do tempo. É claro que aqui eu não vou fazer análise de cada uma dessas atividades. Eu vejo o seguinte, o que coloca a lei e que eu destaquei ali no item 2, são empresas de atividade têxtil, confecção, autopeças, naval, TI, né? Tecnologia de informação, call center e tal, e apontam determinadas exclusões. Então, essa é a primeira regra. Ao invés de recolher 20%, vamos recolher 2% sobre receita bruta. Então, aparentemente, alguém poderia dizer, nossa, se eu só for verificar, fazer um cotejo da alíquota de 20 para a alíquota de 1, já é uma grande vantagem. O que nós temos que examinar em termos operacionais e até de alegação dos contribuintes numa contenda judicial, é se essa incidência sobre a receita ela pode até resultar numa carga tributária mais elevada. Aqui passamos para a segunda hipótese, que é aquela que fala da segunda modificação, que é a substituição, ao invés de recolher sobre aqueles outros pagamentos, também passa-se a receita bruta a empresas que fabricam determinados produtos. E é claro que nós só vamos saber quais são os industriais favorecidos mediante a leitura daqueles códigos da TIP, da tabela de incidência do IPI. Essa legislação e até a instrução normativa que regula essa matéria, ela se reporta aos conceitos de IPI. Então, para sabermos se aquele empresário ele praticou um ato de industrialização e ele vai se enquadrar na moldura da nova legislação, o IPI vai dizer quais são os atos de industrialização, que é o beneficiamento, a montagem, a transformação, o acondicionamento, o recondicionamento. Há também uma situação peculiar, que eu só vou fazer uma referência a vocês, também quando o empresário realiza uma industrialização sob encomenda, ele não tem todo o suporte industrial para fabricar aquele produto. Então, ele vai se valer de uma atividade de terceiro. Mas isso é um detalhe. Mas, enfim, essa legislação previdenciária, quando ela trata de benefício para certos produtos, evidentemente, ela toma de empréstimo os conceitos de produto industrializado, que estão muito arraigados. Nós temos um regulamento de IPI de cerca de 3, 4 anos atrás, que vai reproduzindo regulamentos anteriores. Aqui entramos num ponto que merece uma reflexão mais acurada, que é a questão da receita bruta. Para quem está estudando essa matéria pela primeira vez, vai verificar que a Constituição traçou a obrigação ou tem uma materialidade de hipótese de incidência sobre a receita bruta. O empresário vendeu mercadoria, prestou serviços, recebeu dividendos, tem um aluguel. Este item, esse elemento receita bruta, é objeto de tributação. E, no mesmo passo, a contribuição sobre a folha de salário. O que nós temos é uma mudança. Vai deixar aquele empresário de recolher sobre folha de salário, ele ignora aquela folha, não é bem de salário, folha de pagamento de trabalhadores, para considerar, ele esquece aqueles 20%, ou seja, o percentual
e a base de cálculo, que é a soma da folha, e vai aplicar um outro percentual menor, mas sobre um outro universo relativo à receita bruta. E aqui nós começamos a adentrar num grande drama. As legislações que tratam de receita bruta, elas não são homogêneas, elas não são uniformes. Há um decreto-lei do Imposto de Renda, o decreto-lei 1598, de 97, que sofreu uma alteração ontem, fruto de conversão de uma medida provisória, dá um conceito de receita bruta para o imposto de renda. A legislação PIS e COFINS também considera a receita bruta, nem sempre na mesma tônica e na mesma medida. E agora passamos a ter uma legislação previdenciária que, num dos determinados preceitos, diz que devem se observar os critérios e o tratamento jurídico de PIS e COFINS. Então, aqui é um samba do crioulo doido. Por quê? Porque na hora que eu vou aplicar uma legislação tributária, que eu já tenho que observar a Constituição Federal, eu sigo no primeiro momento a legislação previdenciária, não posso me esquecer dos conceitos de receita bruta e certos critérios de apuração de receitas do PIS e da COFINS. Então, isto obriga, nós temos um outro conhecimento do imposto de renda. A própria legislação, a instrução normativa, ela estabelece o seguinte, e veja como a coisa vai complicando. Ou seja, a receita, o critério de apuração da receita pode ser pelo regime de caixa, pelo regime de competência, e isto é um manancial muito rico para as partes, ou que queiram prevalecer o seu direito, uma redução do custo tributário menor, ou até que queiram discutir as questões. O conceito básico de receita bruta são aqueles valores que são oferidos pelas pessoas jurídicas em razão das suas atividades operacionais e não operacionais. A atividade operacional pode ser o produto da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, mas não fica só aí, senão nós estaremos apenas diante de um conceito de faturamento. Já o Judiciário decidiu há bom tempo, e até a legislação já tratou desse assunto, que o empresário ele deve oferecer a tributação, e aqui ele vai ter que considerar no âmbito previdenciário outros valores que ingressam o seu patrimônio decorrente de atividades não operacionais. Vamos a um caso prático. O contribuinte é um comerciante que vende mercadorias. Então, ele tem a sua receita bruta e vai aplicar 2% ou 1%. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um galpão, um armazém, ele vai ter que, em razão dessa alocação dos aluguéis, ele vai considerar como receita bruta. E, da mesma forma, se ele tem valores que ingressaram no seu patrimônio, vai também fazer as aplicações, e títulos de renda fixa, CDB e outros fundos também vão constituir a receita bruta. Essa legislação previdenciária, ela estipula quais são os valores, já no âmbito dessa legislação, que têm que ser excluídos do conceito de receita bruta. É claro que basta apenas ler e basta apenas aplicar. Mas um primeiro ponto, não vamos considerar receitas de exportações diretas. Aqui já se levanta uma questão. O empresário ele tem a liberdade operacional, até de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, de exportar o seu produto. Aí, então, ele pode excluir da base de cálculo o valor da receita de exportação. Mas se ele realizar essa exportação por intermédio de uma trade company, ele não poderá fazê-lo porque é uma exportação indireta. Isso é muito curioso, porque tanto no âmbito de PIS e COFINS, de IPI, de ICMS, o legislador sempre incentivou a exportação, seja por intermédio de uma exportação direta, seja por intermédio de uma comercial exportadora. Também essa legislação dispõe que vamos deixar de lado, para fins de consideração de receita, vendas canceladas é óbito, se eu tenho um negócio jurídico, mercantil, uma venda, e as partes se acertam para que essa venda não tenha efeitos operacionais, aquele valor não mais existe no mundo jurídico. E também 2 tributos que integram ou não integram a base de cálculo. Quando o empresário vende uma mercadoria, vende um produto industrializado, ele emite a sua nota fiscal, destaca o ICMS por dentro, o IPI por fora, e aqui é o IPI com relação à substituição tributária, que seria um outro tema. Então, na hora de considerar a receita, esses valores tributários, em razão da própria lei previdenciária,
deve ser excluído. Destaco aqui, como um dos itens da questão da apuração, esta lei não trata da forma de apuração adequada. Então, vamos à legislação PIS e COFINS, que é outra legislação caótica. Essa legislação, que é de 2002, 2003, é a Lei 10.614, 10.833, elas tratam da forma como o empresário deve apurar. Mas vejam bem, quando nós decidimos, examinamos questões afetas a PIS e COFINS, eu sempre tenho em mente a questão da não cumulatividade. Quais são as verbas que eu posso abater, compensar e se recolher a menos? Aqui não estamos tratando de não cumulatividade, apenas estamos examinando a questão dos critérios de apuração pela via de PIS e COFINS. Retenção na fonte. Poderíamos ficar, essa legislação, apenas dizendo o seguinte: contribuinte, você não paga mais 20% sobre a folha, pagará 2% ou 1% sobre a receita. Mas temos uma outra sistemática que trata na retenção na fonte. Essa figura da retenção da fonte, que ela é praticada com muita frequência no âmbito do imposto de renda e que todos nós conhecemos, passou a ser adotada na substituição tributária do ICMS, com grande frequência nos pagamentos de verbas previdenciárias. E aqui, no que interessa, está estabelecido o seguinte: quando se contrata uma empresa para execução de serviços, aí são serviços específicos, nós temos de um lado o prestador do serviço, que é aquele que vai praticar a substituição tributária, que é o nosso contribuinte previdenciário, e de outro lado o tomador do serviço. Esta lei fala, olha, o tomador de serviço, ele tem que efetuar uma retenção. E aí, essa legislação previdenciária vai estabelecer esta mecânica, se a retenção tem a compensação, não tem a compensação. E há também uma regra que eu destaco aqui, que não sei porque foi colocada, no caso de retenção para fins de elisão de responsabilidade, aliás, está no outro tópico, de responsabilidade solidária, a retenção continuará sendo de 11%, que é aquela discussão da cessão da mão de obra. Chegamos a um outro ponto também de interesse. Nós sabemos que muitas vezes alguns contribuintes, eles pagam determinadas contribuições, mas tem algumas outras contribuições, eles têm como se fosse um crédito, um saldo credor. E o legislador, e tanto o judiciário, permite que se proceda à compensação. Então se coloca o seguinte: é possível também a constituição, no âmbito dessa contribuição substitutiva? A lei fala, o valor retido somente poderá ser compensado pela empresa contratada com proibições de que trata a lei tal, que são as contribuições previdenciárias. Aí eu pensei o seguinte: qual é a contribuição social que é nitidamente previdenciária e aquela que é previdenciária e tributária? E eu fiz um exame simplista, mas eu acho que deu a solução, é o seguinte: a contribuição previdenciária, eu encontro contribuição de PIS, COFINS, mas eu não encontro outras contribuições que têm âmbito tributário, que estão no artigo 195 da Constituição, que é mais um tormento para nós. Aqui eu só vou fazer uma menção en passant, porque ele é muito casuístico, são as verbas do 13º salário. Né? Há uma outra regra também prevista. Empresas de construção civil também tem uma sistemática, se é o pessoal administrativo, se é o pessoal da obra. É claro que nós não estamos aqui para aplicar regra a regra, apenas, me parece, para ter o conhecimento desse grande temário da contribuição substitutiva, como também as decisões da Justiça do Trabalho. E eu vou ler aqui, para ser bem fiel, no cálculo da contribuição de decisões condenatórias ou homologatórias, será aplicada a legislação vigente na época da prestação do serviço. É claro que, num primeiro momento, eu verifico aquele empregado, ele realizou uma determinada atividade, né, como empregado, e depois veio a discussão na Justiça do Trabalho. Então, vamos dizer, o fato gerador, o momento a ser considerado, não é o momento da lei, segundo esta previsão legal, e sim o momento em que ele realizou a atividade que teria, vamos dizer, nascido direito ou não à compensação. Aqui também, dando um outro enfoque, eu já passei, decisões da Justiça do Trabalho, Simples Nacional. Quando nós examinamos a Constituição Federal, no capítulo Sistema Tributário Nacional,
nós vamos verificar a sistemática tributária direta, pura, que fala das contribuições, da sistemática, dos princípios. Mas existem outras regras que falam de tratamentos favorecidos ou privilegiados, de outras categorias que são menos expressivas, que são as empresas de pequeno porte e que também se enquadram as empresas do Simples Nacional. Isto gera um outro tormento para nós todos, porque nós temos que verificar quais são os tributos que se enquadram no Simples Nacional, né? Então, quando eu comentei a vocês, ao âmbito previdenciário, preciso ver o âmbito tributário, num outro momento, até um âmbito societário. Agora vamos ao exame do Simples Nacional. No ponto número 12, a figura do consórcio. Quando nós estudamos o direito mercantil, o direito privado, e seguimos aquela linha de que o direito tributário é um direito de superposição, ele vai ser aplicado sobre as regras dos institutos, os conceitos de direito privado. Mais adiante eu vou destacar aqui o âmbito das empresas. A figura do consórcio sempre pairou muito no ar. Ou seja, será que é um negócio atípico ou é um negócio típico? Quando eu examino as normas da Receita Federal, para fins de apuração de resultado de imposto de renda da pessoa jurídica ou da contribuição social sobre o lucro, a figura do consórcio passa a ter uma regulamentação. Nós todos sabemos que a lei de SA 74, e que eu mencionei aqui, ela estabelece a figura do consórcio, mas não trata da matéria tributária. Então vamos dar algum caso prático de consórcio. Uma empresa sozinha, ela não tem condição de realizar uma determinada atividade ou fornecer um determinado produto. Vou dar um exemplo a vocês. Muitas vezes, várias empresas se reúnem para fornecer uma indústria metalúrgica completa. Então, aquele empresário quer já adquirir essa indústria. Mas cada empresário de per si não tem a capacidade industrial para fazê-lo. Isso ocorre muito no âmbito da construção civil. Então, vários empresários se reúnem, formalizam a sua atividade para efeitos negociais e estabelecem o consórcio. O problema que surge é se cada consorciado tem a sua obrigação tributária e previdenciária própria, ou se eles têm solidariedade ou não. Aqui veio essa matéria prevista nessa nova lei, que trata que na contribuição sobre a receita, a consorciada deduz de sua base de cálculo a parcela oferida pelo consórcio proporcionalmente. Se é um consórcio de 4 empresas, 3 tem 20%, que dá 60%, outra tem 40%, evidentemente aqui há que se considerar a questão da proporcionalidade. Também vou destacar aqui para vocês em que as empresas do consórcio elas têm um CNPJ próprio e foram responsáveis pelo pagamento à pessoa física com ou sem vínculo de empresa. Seguirá a mesma sistemática. Há um outro ponto que merece um maior exame, que é o seguinte: a fase pré-operacional. Ou seja, a lei é muito clara dizendo o seguinte: a empresa ou ela já está em funcionamento, já tem uma folha de pagamento, uma folha de salário, e vai aplicar essa sistemática da substituição, ou ela está desenvolvendo atividades para entrar em operação. Então, a empresa, os empresários, eles adquirem um terreno, as máquinas, os equipamentos, contratam os seus funcionários, que já têm que receber os seus pagamentos, né, os salários, mas não está ainda em operação. Essa questão da operação me dá a impressão que é a execução do seu objeto social. A empresa ainda não vende, a empresa ainda não pratica atos de comércio. E essa regra é muito clara, não se aplica essa sistemática. Bom, qual seria a finalidade? Eu estou pensando aqui agora, seria, vamos dizer, conceder, entre aspas, esse incentivo de redução do custo tributário para aquelas que já estejam operando. Dá a impressão que o governo não quis, entre aspas, incentivar aquelas que não têm operação, como se houvesse alguma dificuldade. Pode ser até amanhã que o judiciário decida de forma contrária. Por que eu estou estabelecendo um tratamento desigual? Eu estaria ferindo o princípio da isonomia. Qual é a diferença de um empregado trabalhar no canteiro de obras enquanto a planta não está pronta e ele trabalhar depois que vendeu o primeiro parafuso? Aqui, o período de aplicação, que eu apenas faço uma referência, a lei é muito clara, essa até 31 de 12 de 2014. Nós estamos no dia 16 de maio.
Então pode ser que alguém diga, mas espera um pouco, isso aqui já vai terminar. Não vai. Nós sabemos que essa legislação ela é postergada, no interesse do governo, interesse dos empresários, mas a primeira regra é esta. Aqui eu vou fazer algumas observações, não que tenham uma posição categórica ou dogmática, nem teria essa pretensão, mas são alguns pontos que eu levanto aqui que talvez devam ser objeto de uma reflexão. Primeiro, é se existe violação a princípios constitucionais. Então, eu destaquei aqui 5 situações que podem existir bons argumentos ou não. A primeira parte, a liberdade do exercício da atividade econômica. Será que eu, empresário, é claro que sim, eu tenho a liberdade de exercer minhas atividades por meio de pessoas físicas, trabalhadores, empregados, seletistas, e aí, então, eu posso obter a redução do custo tributário, ou será que eu posso fazê-lo mediante a contratação de pessoas jurídicas terceirizando? É claro que a resposta seria uma só. Eu estou agindo dentro de um princípio constitucional com absoluta legitimidade. Mas na hora que essa nova regra ela dispõe que eu vou pagar menos contribuição previdenciária, por quê? Porque eu estou contratando empregados, eu estou restringindo uma atividade em razão da contratação de pessoas jurídicas. Se eu tenho a liberdade de contratar, o princípio da autonomia da vontade, que é uma diretriz do 170 da Constituição, na hora em que há um estímulo para se ter folha de salários, então eu devo ter folha de salários ao invés de uma pessoa jurídica. Segundo, a isonomia. Aqui acontece o seguinte, a empresa que tem pouco funcionário, ela não pagar 20%, vamos supor que ela tivesse uma folha de R$500 mil, pagar 20% sobre R$500 mil é uma coisa. Se ela paga de uma folha, ela tem só um empregado, essa redução seria ridícula. Então, o que acontece? Eu não teria grande vantagem, essa redução do custo tributário não seria significativa. Eu me lembro, logo depois de 1988, o professor Geraldo Ataliba, num dos congressos de dialética, ele produziu um trabalho pequeno, mas de grande importância, ele dizia o seguinte, o ideal, isso acabou não sendo muito explorado, o ideal seria que na composição da contribuição social, de faturamento, de lucro, de receita, ou mesmo dessa patronal, houvesse, vamos dizer, uma composição adequada, uma harmonização, uma única grande base de cálculo. Por quê? Porque, e aqui interessa o nosso ponto, porque tem empresas que têm intensividade de mão de obra no Nordeste, os boias frias, outras têm uma automação muito grande, então não precisa quase empregado. E as holdings, então? Então nós vamos ter tratamentos que não são proporcionais. Aponta-se também um outro problema, que é a questão do princípio que veda o confisco, 154 da Constituição Federal. Muitas vezes o faturamento receita é muito mais significativo que a folha de pagamentos, que é um corolário do outro item. Qual é o caso prático e pontual? A empresa que tem muito faturamento, muito receita, embora ela devesse pagar apenas 1 ou 2%, a base de cálculo dela, a quantificação é muito mais expressiva. E isso na prática demonstra, ao invés da redução do custo tributário, 20% sobre folha, ela vai ter 2% sobre um número muito mais importante. E aqui, a proporcionalidade ou a razoabilidade, não é, que nós temos visto em muitas decisões do Supremo. Acho muito difícil saber o que é proporcional, o que é razoável, mas é um princípio que tem que ser pensado. E bitributação? Eu tenho um ponto de vista, apenas um ponto de vista pessoal. Existem decisões, soluções de consulta de contribuintes, a Receita Federal do Brasil, que estabelece o seguinte, mesmo que o empresário não tenha folha de salários, então vamos pegar uma pequena locadora de filmes, né? Ou, enfim, uma locadora até de algum bem, em que só existam sócios, não tem folha de pagamento, não tem folha de salários. Ele vai recolher? Me parece que não, porque essa razão de ser é substituir aquela carga grande da folha de salários por algo que deveria ser menor, uma alíquota menor sobre a receita. Se ele não tem folhas, ele não substitui nada, mas as decisões, as soluções de consulta dizem que ele tem que recolher. E aí se cogita o seguinte, esse contribuinte
já paga a contribuição sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Nós temos PIS e COFINS. Se é cumulativo, COFINS. Se é não cumulativo, 0,65. Se é cumulativo, 1,65. COFINS. Se é não cumulativo, 3%. Se é cumulativo, 3%. Se é não cumulativo, 7,6%. Será que ele passando a recolher... Veja, ele não tem folha de salários. A rigor, ele não teria aquela contribuição. Mas ele é obrigado, pela Receita Federal, a recolher mais uma vez sobre a receita. Então, além do 7,6 da COFINS, 1,65 do PIS, ele vai recolher mais 2 ou 1. E parece que a bitributação aqui, ela deveria ser objeto de um exame realmente mais acurado. Há também um outro ponto, que é o da livre concorrência prejudicada. Argumenta-se que é uma perda de eficiência econômica. Então, aquelas empresas industriais que elas, ao invés de terem, num determinado momento, muitos funcionários, elas intensificaram a aplicação do seu capital em máquinas e equipamentos e que vão gerar um aumento substancial de produtividade, elas não teriam esse benefício. Agora, eu vou fazer um destaque a vocês, e realmente é um ponto de vista doutrinário, nem é meu, né? Eu colhi de 2 grandes craques do direito tributário, que é o Ricardo Maís Oliveira, que já esteve aqui dando aula, e o Zé Antônio Minatel, que examinaram a questão afeta a imposto de renda e ao conceito de receita bruta, não propriamente a pureza do conceito contábil, mas um conceito que foi juridicizado. E, nesses estudos, esses 2 juristas entenderam o seguinte: nem todas as verbas que a pessoa jurídica, que o contribuinte recebe, eles devem ter a qualificação, a natureza de receita bruta, basicamente porque são valores que transitam pelo caixa, pelo patrimônio do contribuinte. Eles não consideram-se uma mais-valia, uma plus-valia. E aqui apenas destaquei 3 ou 4 situações, que nem o tempo permite falar muito mais. Valores recebidos antecipadamente. Uma empresa simples, fabricante de elevadores, contrata o fornecimento de um elevador a R$500 mil para, por exemplo, a Atlas Schindler, contrata para uma empreiteira, para a Cirela, para a Gafisa, e recebe adiantadamente 20%. É claro que não vai considerar isso como receita, muito menos para efeito da contribuição substitutiva, porque esse recebimento antecipado não é fato gerador de nada, nem de IPI, nem de ICMS, nem de contribuição. Aqui também, recuperações de tributo, mercadorias recebidas em bonificação, ingressos de doações, patrocínios, subvenções, perdão de dívida e troca. Claro que são verbas, são elementos que foram captados, pinçados da atividade do empresário e que, de um ponto de vista doutrinário, evidentemente, porque nós não vamos encontrar na legislação do imposto de renda, PIS, COFINS e previdenciário essas exclusões. Elas decorrem da própria atividade operacional do contribuinte. Já estou indo aqui para a parte final para não cansá-los. Destaco aqui, como outro item, empresas com faturamento sujeitas a desoneração sem folha de salários, honorários da Prolabore. Eu já dei um toque a vocês, agora, uns 2 minutos atrás, e eu faço referência, eu fui verificar as manifestações da Receita Federal do Brasil e aquelas que me pareciam mais pertinentes, eu resolvi destacar. Nesta situação, ou seja, a empresa fatura, mas não tem empregado, não tem para quem pagar, a não ser dividendos ou Prolabore dos sócios. A solução de consulta de julho de 13 diz o seguinte: obrigatório independente da contratação de empregado. Se não tem, vai substituir o quê, né? Ou de haver pagamento de Prolabore aos sócios. Outro ponto também aqui, incorporação de imóveis. Sempre é muito difícil saber, nessa atividade imobiliária, atividade de construção civil, de incorporação, de loteamento, quais são os reflexos tributários que advêm dessa situação. O contribuinte certamente teve alguma dúvida e, aqui em 2013, a Receita diz o seguinte: empresa principal, incorporação, não se sujeita à substituição da contribuição previdenciária. Ponto final, estamos conversados. Aqui também, construção civil, cessão da mão de obra, serviços de pintura. Então, veja, a construção civil, ela já é um tormento
em termos de apuração de efeitos tributários, né? Existe um critério de preponderância da mão de obra sobre o material? Evidentemente não, porque a construção civil ela não tem por natureza vender mercadorias, vender o vidro, vender a ferragem, vender a madeira. Ela é uma atividade geralmente realizada sob empreitada e que a natureza da obrigação, que é a obrigação de fazer, é entregar uma obra geralmente pronta. E aqui vem destaques que são feitos nessa consulta, que pode às vezes nem interessar num caso prático, mas interessou a Receita, que diz o seguinte: uma pessoa jurídica exerce serviço de construção civil, ele está dispensado de matrícula, mas ele tem que praticar a substituição tributária. E aqui eu fico pensando o seguinte: aqui essa substituição ela está sendo conduzida para um campo de sempre ser obrigatória a substituição. E eu já vi isso, não sei se tem resposta a outra consulta, ela é obrigatória, ela não revela, a não ser numa situação específica de opção, ela é obrigatória pelo contribuinte. Destaco aqui também na construção civil um outro tópico que analisou os períodos em que são aplicados esses percentuais. Uma outra resposta à consulta. Aqui, já para finalizar, vamos para um ponto que diz respeito às empresas mistas. Também, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, o empresário ele tem a liberdade de realizar os mais diversos negócios jurídicos. Ele pode, eu já vou dar um exemplo, ele pode fabricar, comercializar, vender, exportar, importar, realizar leasing, fazer um mútuo. Isso é o princípio da autonomia da vontade e segue-se os reflexos tributários. Eu mencionei empresa de elevador. Uma empresa, quando fabrica um elevador, ele é contratado, ela tem primeiro um projeto. Esse projeto ela faz parte do pacote, vamos dizer, do produto. Poderia até ser destacado. Depois do projeto, há uma outra etapa, que é o fornecimento dos materiais para a obra. Aí se realiza a montagem do elevador e a venda do produto industrializado com os efeitos tributários. Mas todos aqueles que moram em prédio sabem que os condomínios contratam essas empresas para prestação de serviço, ou de manutenção, ou de conservação dos elevadores, que já é uma atividade de prestação de serviço, não tem nada a ver com o âmbito de fabricação e comercialização. E essas empresas mistas, então, acabaram também formulando uma consulta à Receita Federal, que eu destaco ali para vocês, e elas dizem o seguinte: oferem receita da fabricação dos produtos, que são os arrolados no âmbito da substituição, e decorrente de outras atividades. E a Receita diz o seguinte: aplica a contribuição em relação aos produtos que fabrica, é claro, aqueles que estão no âmbito enquadrados nessa nova lei, e contribuição patrimonial normal sobre as outras atividades. E aí, eu aqui coloco, já praticamente terminando, uma situação seguinte: a empresa possui uma receita de R$100 mil, 60% venda de produtos do âmbito da substituição e 40% produtos não listados e folha de salário. E aqui embaixo, não vou ficar repetindo, se estabelece qual é o grau de proporcionalidade, me parece adequado. Mas a grande ressalva que deve ser verificada é o seguinte: não é pelo fato de ser obrigatório, em princípio, essa substituição da contribuição sobre a folha como uma outra contribuição calculada sobre a receita que vai desonerar as empresas de outras contribuições. O rol das contribuições sociais que gravam, que oneram a folha de salários é imensa. Eu aponto aqui, é como a Receita responde, e eu destaco, por exemplo, algumas delas. O tal do Sistema S, o SESC, o SENAI e tudo mais, salário e educação, seguro-doença e trabalho. O seguro-doença e trabalho deu um trabalho enorme para o judiciário, porque a lei que criou há muitos anos atrás estabelecia percentuais diferentes de contribuição, alíquotas, 1%, 2%, 3%, dependendo do risco que houvesse daquela atividade profissional. E só para lembrar, os contribuintes alegavam o seguinte: que essa questão do risco era apurado pelo próprio Poder Executivo, pelos órgãos do trabalho, ou seja, seria uma norma que, no fim, ficava muito a cargo do Executivo. Então, o que se verifica aqui é o seguinte: além dessa substituição tributária, ou apesar dessa substituição, todos os outros encargos continuam. Eu acho que falar mais seria muito maçante para vocês.
Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos. Mas para que vocês não fiquem aborrecidos com esse tema tão cansativo, eu trouxe um livrinho meu aqui, que é um dicionário de direito tributário, e eu queria fazer um sorteio, né, e já tem o critério qual é, não sei se é o mais adequado. Vai ganhar alguém do sexo feminino, né, e alguém do sexo masculino. Aqueles que fizeram o aniversário mais próximo de hoje, 16 de maio. Só que tem que dizer qual é a idade também, né? São problemas. Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa e tinha lá uma senhora... Aqui ao lado já tem alguém. Tinha uma senhora que falou o seguinte, mas eu tenho que mostrar o RG? Eu falei, você vai levar isso de graça? Então quem é? Você quer que eu jogue ou você vem aqui? Ah, tá bom. Às vezes é... Não, vem. Vamos fazer esse paulista metido, né? Agora o cavalheiro. Cavalheiro, não estou preocupado com a idade, não. Qual é o... Ninguém fez perto de maio, nem... Ontem, amanhã. Tem que trazer o bolo também. Mais ninguém? Eu vou levar para casa isso aqui. Ou acharam que não vale a pena, né? Não, alguém tem que... Ninguém então, fez aniversário em maio? Alguém fez. O mico é que tem que vir aqui, né? Não tem jeito. Mas não tem pegadinha, não, é só isso. Só podemos agradecer ao professor pela palestra que proferiu. Eu já estava quase reivindicando o livro, que a minha filha faz aniversário amanhã, quem sabe... Mas ela não, nem estuda direito, aí o livro ficaria para mim. Brincadeira. O professor José Eduardo, até no almoço, comentava acerca da possível aridez do tema e a sua preocupação quando convidado a proferir essa conferência, mas o brilhantismo de sua palestra bem demonstra que a aridez do tema não é problema quando se tem um conhecimento tão amplo acerca do direito, em especial o direito tributário, e todos esses detalhes que ele nos trouxe certamente serão muito úteis para o nosso dia a dia como operadores do direito. Então, agradeço novamente ao professor José Eduardo e a Imagens também passa às mãos de Sua Excelência uma pequena recordação como agradecimento pela sua presença nesse evento. Faremos agora um pequeno intervalo de aproximadamente 15 minutos e, na sequência, voltaremos para a próxima conferência.